Olá, meus irmãos, estamos ao vivo, é isso mesmo, ao vivo para o nosso aulão da reforma. Nos últimos dias, eu digo até no último mês, nós gastamos muito tempo como equipe Graco, né, da Escola Teológica Graco, para divulgar esse aulão, porque nós temos plena convicção de que ele abençoará muitas vidas como a sua. Então, eu queria te pedir, nesses primeiros 5 minutos aqui, para você enviar esse link para o máximo de pessoas que você puder. Nós somos cristãos, o Senhor nos deu a Bíblia Sagrada e uma história tão rica da igreja chega a ser um pecado nós não estudarmos, nós não mergulharmos na palavra de Deus, na história da igreja. Nós precisamos ser profundo conhecedores mesmo, né? Precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus e a história da igreja de Cristo. Então eu queria te incentivar, compartilhe agora com pelo menos 3 amigos esse link aqui da aula, porque nós vamos ter o aulão da reforma. Esse aulão da reforma que nós teremos aqui agora, ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai falar do contexto pré-reforma protestante, depois a gente vai falar da reforma protestante em si, e depois nós falaremos, por fim, né, do contexto pós-reforma protestante, né, a contra-reforma católica. Lembrando que hoje, 31 de outubro de 2025, nós estamos comemorando 508 anos da Reforma Protestante. Lá no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contra diversas heresias, diversos erros que a Igreja Católica estava cometendo naquela época, dando início então à Reforma Protestante, primeiro na Alemanha, depois ela se dissipando pelos demais países da Europa. Então vai ser um período aqui muito intenso de estudo bíblico. Compartilhe com seus amigos, porque vai ser demais ter você e eles aqui estudando a palavra de Deus conosco. Alguns pontos que nós queremos reforçar. Primeiro, ao final dessa aula não teremos venda de curso nenhum, como muitas escolas costumam fazer. Nosso objetivo aqui é apenas fornecer conteúdo mesmo de qualidade, apenas ajudar você a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então fica até o final da aula para mergulhar nessa história tão rica da Igreja de Cristo conosco. Segundo ponto, é importante que você tenha a Bíblia aí na sua mão. Ao longo da reforma eu tô aqui, com a minha Bíblia da Reforma. Olha a grossura dela, gente. É uma Bíblia de estudo que eu tenho com os princípios da Reforma. Ela é muito linda, tá? Foi em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, em 2017. Então é uma Bíblia um pouco antiga já, mas está até que bem conservada. Eu gosto bastante dela. Então, tenha a sua Bíblia aí em mãos. Tenha também um caderno para você fazer anotações, tá? É importante que você tenha um caderno para anotações e, se possível, você assistir na sua televisão, né? Porque aí você consegue anotar, né? Ficar vendo tudo certinho, estar com a Bíblia em mãos, vai ficar bem legal e até colocar na sala para a família inteira, né? Ser a programação aí da sexta-feira para a família. E o terceiro e último recado é que essa aula é fornecida pela Escola Teológica Graco. Inclusive, se você quiser conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós, como Escola Teológica Graco, temos um curso chamado Panorama Bíblico, né? O curso de Panorama Bíblico, nosso curso teológico, com o método Bíblia em 6, onde você estuda a Bíblia em 6 partes, né? Criação, Êxodo, Israel, Jesus, discípulo de Jesus e fim dos tempos. Para você fazer sua matrícula, e além disso, quando você se matriculou, você ganha um livro físico também deste curso, que vai chegar aí na sua casa com frete totalmente gratuito, né? Você se matriculou, você vai ter acesso à plataforma, mais de 10 horas de aulas, e-books e por aí vai. Para você fazer matrícula, só apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui embaixo em algum lugar da tela, tá bom? E fazer sua matrícula no nosso curso de Panorama Bíblico. Então, que é fornecido pela Escola Teológica Graco. Fechou? Vamos lá para a aula, que é o que importa. Estou muito empolgado e eu quero que vocês entendam que para a história da igreja, a reforma protestante, depois do período bíblico, é o tempo mais importante da história da igreja. Ela é o divisor de águas. A gente costuma dizer no meio teológico que existe 2 nomenclaturas para o tempo, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então existe o antes e depois de Cristo e existe também o antes e depois da reforma, né, porque a reforma ela é um divisor de águas, ela muda muita coisa na igreja
de Cristo. E como eu disse para vocês, a reforma ela começa a ter o start ali em 31 de outubro de 1517, com Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né? Mas antes disso, nós temos um contexto muito rico, né? Um contexto muito amplo nesse pré-reforma protestante. Antes mesmo da vinda de Lutero ao mundo, nós temos diversos acontecimentos que prepararam o caminho para que a reforma protestante acontecesse ali em 1517. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, ou melhor, bastante no tempo. A gente tem ciência que ali no ano 380, né, a igreja ela se torna um com o Estado. Então, a religião oficial do Império Romano se torna a igreja cristã, o cristianismo, né, a religião oficial, uma religião que outrora foi tão perseguida, agora tinha paz, né, os cristãos tinham paz para prestar os seus cultos ao Senhor, porque lá no ano 380 acontece então ali o Edito de Milão, né, onde todo o Estado e a Igreja se junta, né, em um só corpo. E ali, nesse contexto, muitos costumes do Império Romano, muitos costumes do Estado, muitos artefatos, né, muitas coisas que o imperador romano gostava, foi introduzido no contexto cristão, no contexto da Igreja de Cristo. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, e católico no sentido universal, que é o teor da palavra, o significado da palavra em sua essência, né? Ela tinha, além de doutrinas deixadas pelos apóstolos, né, nas Sagradas Escrituras, tinha outras doutrinas a mais que foram acrescentadas no período de unificação com o Estado. E nesse período de unificação com o Estado e com essas doutrinas, né, essas doutrinas a mais que foram acrescentadas, a igreja passou a, além de ter um poder absoluto, espiritual, político e econômico, espiritual porque era religião oficial, político, porque o Papa, que era o grande, que é ainda, né, o grande representante da Igreja Católica, tinha mais poder do que imperadores. E econômico, porque a Igreja criou um sistema onde adquiria muitas riquezas do povo. Então essa Igreja passou a ter um poderio muito grande, né, dentro da sociedade. Mas além disso, também começou a anunciar práticas totalmente contrária das Escrituras Sagradas. O primeiro ponto é que a salvação que outrora era vista por meio apenas de Cristo Jesus, uma salvação pela graça, passou também a ser dependente da igreja. É como se a igreja fosse mais um caminho que os crentes em Cristo Jesus precisavam trilhar para alcançar a eternidade ao lado de Deus. Deixo aqui um parênteses, é muito importante que o corpo de Cristo congregue, como diz Hebreus 10, 25, mas o único caminho para a salvação é Cristo Jesus, e logo é inevitável que aqueles que foram salvos por meio de Cristo estejam reunidos como corpo de Cristo, tá? Além disso, doutrinas totalmente distorcidas da palavra de Deus, lembre-se, contexto pré-reforma protestante, e contexto pós-ano 380, quando a igreja e o Estado se unem, então o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, algumas doutrinas distorcidas começaram a ser anunciadas, né? Então a veneração de santos e relíquias, né? A santificação de homens, né? A beatificação de homens. Homens que foram colocados no status de sem pecado algum, homens que passaram a ser venerados, né? A mesma coisa, por exemplo, que o povo de Israel fez com o bezerro de ouro. A outra coisa, intercessão de Maria, intercessão a mortos, né? Agora, o véu que tinha sido rasgado, Cristo rasgou o véu, nos dando acesso ao Pai, ele estava sendo costurado novamente, porque a Igreja Católica estava anunciando que existia uma intercessão ali de Maria. A doutrina do purgatório, né, uma doutrina que existe ainda a possibilidade de eu ser salvo mesmo após a morte, que não tem embasamento bíblico algum.
e a venda de indulgências. E eu queria dar um reforço aqui na questão da venda de indulgências, porque essa foi o pico central da Reforma Protestante. Talvez o grande motivador para que Lutero pregasse as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né, segundo os livros de história, foram as vendas de indulgências por parte da Igreja Católica. E o que era a indulgência? Para você anotar aí. A indulgência era a remissão parcial ou total da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. Ou seja, depois que alguém confessava seus pecados e recebia o perdão sacramental, ou seja, a absolvição desses pecados, ainda restaria uma pena temporal, né? Uma pena nessa vida aqui, uma espécie de castigo a ser pago nesta vida ou no purgatório. Ou seja, portanto, a indulgência era uma redução ou um cancelamento dessa pena. É como se eu pagasse, como não, né? Eu pagava R$10 para que a minha pena pelos meus pecados fossem pagos, né? Ali a minha pena fosse aniquilada. Só que isso exclui totalmente o fato de que o sangue de Cristo Jesus é o pagamento e a justificação de todos os nossos pecados. Isso exclui o fato de que somente o sangue de Cristo Jesus, como diz Hebreus capítulo 9, né, aspergido, o sangue de Cristo Jesus derramado sobre nossas vidas, é a única coisa que nós precisamos para o perdão de pecados e para uma vida eterna ao lado de Deus. Então a indulgência foi mais uma doutrina que se infiltrou no meio da igreja, uma igreja que outrora se preocupava, né, no período ali apostólico, no período dos pais da igreja, no período da igreja primitiva, se preocupava apenas em anunciar Cristo Jesus e plantar novas igrejas, a expansão da igreja de Cristo. Mas agora essa igreja estava muito preocupada também com o dinheiro, estava muito preocupada também com o poder, estava muito preocupado com política. Então a Reforma Protestante naturalmente foi um caminho necessário, né? Foi uma consequência de todos esses atos. Além disso tudo, existem outros pontos que são muito importantes que geraram a Reforma, né? A corrupção clerical é outro ponto, né? Então papas viviam em luxos assim gigantescos, roupas caríssimas, né? Um patrimônio muito grande, né? Que pegava dos mais pobres, escândalos morais, papas que tiveram diversos escândalos de prostituição, né, eu ia falar adultério, mas eles não eram casados, mas de promiscuidade sexual, né? Então isso era muito comum no tempo ali papal pré-reforma protestante. Além disso, a falta de conhecimento das escrituras sagradas, uma Bíblia que só existia no latim, a Bíblia só foi traduzida para o latim pós-período dos pais da igreja, e essa Bíblia somente o alto clero, somente os sacerdotes tinham acesso. A população não tinha acesso à palavra de Deus, somente monges, somente papas, somente padres tinham acesso às escrituras sagradas. E isso era muito prejudicial, porque se somente eles tinham acesso a isso, eles podiam doutrinar a igreja de maneira totalmente errada. Eles podiam ensinar só aquilo que agradava a eles, né? Então esse foi mais um dos problemas ali no contexto pré-reforma protestante. Além disso, a igreja deixou de ser uma comunidade espiritual e se tornou um império terreno, um império que buscava apenas coisas dessa terra. Aí você pensa, então demorou ali do ano 380, todas essas dificuldades que a igreja passou, até o ano 1517, somente em 1517 se levantou alguém com coragem para falar? Não. Nós temos relatos de pelo menos 3 homens que se levantaram, se colocaram contra os ensinamentos falsos da Igreja Católica. E eu quero falar aqui desses 3 homens, é importante que você tenha ciência deles. Primeiro, John Wycliffe, né, da Inglaterra ali do século XIV. Ele foi muito usado por Deus porque John Wycliffe ele traduziu a Bíblia para o inglês e ele criticou o papado.
Ou seja, uma Bíblia que outrora estava só no latim, agora teve a tradução para o inglês, né? Dando a oportunidade das pessoas, né, dos servos, aqueles que não estavam no alto clero, ter acesso às escrituras sagradas e lerem as verdades das escrituras sagradas, né? Lerem a verdade da palavra de Deus. E John Wycliffe também foi muito importante no século XIV, porque ele criticou o papado. Ele foi muito contundente à crítica do alto poder que o papado tinha, a falsa doutrina de que o Papa agora é o intermediador entre Deus e os homens, quebrando totalmente o sacerdócio eterno e real de Cristo Jesus, que é o intermediador eterno entre nós e Deus. Então, John Wycliffe foi muito contra isso. John Huss, né, talvez aí o nome mais conhecido no contexto pré-reforma, da Boêmia, ele pregava as autoridades das escrituras. E interessante que John Huss, ele foi queimado vivo em 1415, tá? No ano de 1415, John Huss é queimado vivo porque ele pregava contra o papado e a autoridade das escrituras, algo que a Igreja Católica rejeitava completamente. E Savonarola, né, um dos grandes homens aí do contexto pré-reforma da Itália, denunciou fortemente o luxo papal e, consequentemente, ele foi enforcado. Apesar desses homens terem sido mortos, martirizados, eles foram sementes que foram plantadas em terras férteis, né? Sementes que plantaram e floresceram, sementes de que se levantaram anunciando a autoridade das escrituras sagradas e de que somente a Bíblia bastava, tá? Deus sempre levanta vozes proféticas antes da revolução espiritual. Então é um fato que acontece. Sempre antes de um avivamento, né? E a reforma protestante é um avivamento, né? Apesar de não ter todo o contexto que as pessoas acham que avivamento é só quando tem grandes moveres sobrenaturais, línguas estranhas e por aí vai. A reforma protestante é um avivamento que leva a igreja à centralidade das escrituras e à centralidade de Cristo, né? Então Deus levantou vozes proféticas que antecederam esse grande avivamento. Então esse é o contexto pré-reforma. Quando chega na época ali do século XVI, né, na época de Lutero, já estava um estopim muito grande, né, as indulgências, o povo não tendo dinheiro para pagar isso, o Estado, a igreja ficando cada vez mais rica e as pessoas ficando cada vez mais pobres, né, uma perseguição completa àqueles que decidiam bater de frente. Então o contexto ali era muito propício para que a reforma acontecesse. E aí a reforma acontece liderada por um homem chamado Martinho Lutero, tá? Que era um monge agostiniano que buscava, antes da reforma protestante, a salvação por meio de penitências e obras. Ele cria, né, como a igreja ensinava, que a salvação era por meio de obras. Porém, próximo do ano 1517, à luz de velas, eu gosto muito dessa história. Lutero leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. E especificamente o 17 que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pela fé nós somos justos e vivemos. Fé em quem? Efésios capítulo 2, versículo 8, pela fé sois salvos, não por obras, mas mediante a graça de Deus, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, né? Isso é muito poderoso. Isso, quando Lutero leu, incendiou o coração dele, pegou fogo. E aí ele decide então escrever 95 teses contra as falsas doutrinas e principalmente contra as indulgências da Igreja Católica. A resposta para Lutero é um Lutero excomungado. Um Lutero que foi retirado do corpo daquela Igreja Católica, que não fazia mais parte do sistema de monge, ele não era mais um monge, foi completamente retirado desse contexto, né, da Igreja Católica. Mas ele tem uma resposta diante da excomungação, que é: minha consciência está cativa à palavra
de Deus. Lutero sabia, eu posso ser excomungado, eu posso ser morto, martirizado como John Hus foi, ou como Savonarola foi e tudo mais, mas a minha consciência está cativa à palavra de Deus. A minha consciência está tranquila porque eu segui somente aquilo que está na palavra de Cristo. É muito importante nós dizermos aqui que Lutero não queria abrir uma igreja como existe a luterana, né, que veio pós-reforma protestante. Lutero não queria fundar uma nova religião e nem abrir diversas igrejas com diversos nomes ao redor do mundo. O que Lutero queria era permanecer apenas com uma igreja, a igreja católica, mas reformar essa igreja para que esta seguisse as doutrinas fiéis à palavra de Deus, seguissem doutrinas que estivessem alinhadas com a Bíblia Sagrada. Então, este é o contexto, o início ali da Reforma Protestante em 1517. Falamos do contexto pré-reforma, falamos um pouco agora já da Reforma Protestante e nós seguiremos aqui para o contexto de outros reformadores, os 5 solas da Reforma Protestante e o pós-reforma. Mas antes, queria saber como que tá aí, tudo certo? O pessoal tá assistindo? Legal, legal, glória a Deus. Gente, comenta aí o que você tá achando da aula. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Não esquece de mandar aí para todos. Aperta o botão compartilhar. Aperta o botão gostei, porque o YouTube entende. E quanto mais gostei, né, tem aqui, as pessoas clicam no gostei, comentários, interação tem com essa live, o conteúdo é relevante. Então ele manda para outras pessoas. Imagine pessoas que talvez estão perdidas na fé, encontrando essa aula, assistindo, sendo impactadas pelo ensino da palavra de Deus. Então compartilha com todo mundo aí, deixa o seu gostei, seu comentário. Está sendo um período aqui muito gostoso. Estou muito feliz de compartilhar isso com vocês, tá bom? A Reforma Protestante, então, tem início ali em 1517. Mas você não deve pensar que somente Lutero foi o responsável pela reforma. Lutero ele se concentra especificamente na Alemanha, né? E depois tem a tradução da Bíblia e tudo mais que Lutero faz, né? E um ponto muito importante que acontece um pouco antes da Reforma Protestante, que a gente não pode deixar de mencionar e citar, é a criação da imprensa em 1500 por Gutenberg. Porque antes era muito difícil o fazer cópias, né? O ato de fazer cópias e distribuir cópias da palavra de Deus ao redor do mundo. Mas agora, com a criação da imprensa, uma espécie de impressora, a Bíblia poderia ter diversas cópias e distribuídas para todo o povo. Então, você viu que tudo foi casando ali para o contexto da Reforma Protestante. E aí Lutero então traduz a Bíblia, por exemplo, para o alemão, né, e dá acesso à palavra de Deus para o povo que tinha essa sede de conhecer mais do Senhor. Porém, ao redor do mundo existiam outros picos da Reforma acontecendo e até em períodos posteriores, próximos ali do ano de 1517. A gente tem na Suíça um reformador chamado Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Ele enfatizava a centralidade das escrituras e a ceia como símbolo, não como sacrifício, tá? Então não era um sacrifício ali que o corpo de Cristo estava fazendo, mas que era um símbolo daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E ele foi muito enfático, né? Ele enfatizou muito a centralidade das escrituras e foi um reformador suíço. A reforma suíça aconteceu muito ali com o start de Ulrico Zwinglio. A gente tem outro reformador francês, né, que também depois partiu para Genebra e fez grandes atos em prol da Reforma Protestante, e para muitos talvez seja o centro da Reforma Protestante, porque ele é o criador da teologia sistemática. Para muitos também é o maior teólogo que já pisou nessa terra, né, ensinou diversas doutrinas e fundamentou o estudo das Sagradas Escrituras. Hoje, as escolas teológicas bebem da fonte deste reformador, que é ninguém menos do que João Calvino, tá? John Calvin, tá? O francês que depois foi para Genebra. Então ele sistematizou toda a teologia reformada, aquilo que eram ideias ao redor da Europa. Calvino pega essas ideias e sistematiza nas obras que é chamada de Institutas, né, da religião cristã, escrita por Calvino. São mais de 1000 páginas, é muito poderoso e eu aconselho que você leia, né? E nessas obras ele destaca muito a soberania de Deus e a graça irresistível, algo totalmente contrário que a Igreja Católica estava ensinando. Nós temos na Escócia John Knox,
né, que era discípulo de Calvino e que também foi o fundador do presbiterianismo, né? Então a igreja presbiteriana, uma das igrejas mais antigas cristã, foi fundada por Knox, que foi um reformador escocês. E nós temos Thomas Cranmer, um inglês, né, que articulou a reforma na Inglaterra, e ele é o responsável pelo livro Oração Comum, livro de oração comum, que foi um grande marco na história da reforma protestante na Inglaterra. Então você viu que ao redor do mundo não existia só Lutero na Alemanha proclamando os fatos ali, proclamando a palavra de Deus e dando start na reforma protestante. Existiam outros homens que estavam também ensinando seus determinados países, determinados povos, as Sagradas Escrituras, mas muito inspirado por o que Lutero fez na Alemanha, tá? A reforma protestante, ela possui uma base, ela possui ali um ensinamento, e esse ensinamento ele é dividido em 5 solas. São 5 princípios da reforma protestante, e eu quero que você anote esses 5 solas, porque se alguém te perguntar o que é a reforma protestante, você pode falar, a reforma protestante foram 5 solas que enfatizava isso, 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 isso. Então, vamos lá. O primeiro sola é o sola scriptura, que significa somente a escritura, né? E sola escritura, por exemplo, todos os solas que nós vamos falar aqui está na língua latim, né? Está no latim. Então a gente está traduzindo agora para o português. Então, primeiro sola escritura, somente a escritura, que diz: a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de fé e prática. Ou seja, né, a Bíblia e nada mais. Não existe outra matéria para a nossa fé e prática que não seja a Bíblia Sagrada. Ela está acima da palavra do Papa, ela está acima da palavra da igreja, ela está acima da palavra de teólogos, porque ela é a palavra de Deus, sola escritura. Nós temos sola fide, somente a fé, ou seja, a justificação vem pela fé em Cristo, não por obras. Nós temos sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, não algo merecido. Eu não mereço ser salvo. Eu vejo muitas pessoas, Deus, me dá aquilo que eu mereço. Então você vai para o inferno, meu amigo. Você vai ser condenado ao inferno se você receber aquilo que você merece. Solos Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você viu que todos os solas vão batendo nas falsas doutrinas da Igreja Católica? E só lhe deu glória. Glória somente a Deus e não a homens. Esses são os 5 solas da reforma protestante: sola escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus e sola deu glória. Só lhe deu glória, tá? São os 5 solas da reforma protestante. E essa reforma teve algumas consequências muito poderosas. Tradução da Bíblia para o povo, alemão, inglês e francês, uma Bíblia que outrora só tinha em latim, agora tem 3 línguas. Expansão da educação e alfabetização, ou seja, a reforma protestante é responsável pela abertura de escolas públicas, pela abertura de faculdades e universidades, porque o estudo que outrora somente o alto clero detinha, agora todos os povos tinham, muito em decorrência da reforma protestante. Surgimento de escolas dominicais e seminários para estudo bíblico da palavra de Deus, separação entre igreja e Estado, né, essa questão do Estado laico, né, muito também por conta da reforma protestante, músicas congregacionais como os hinos de Lutero, né, e o fortalecimento da teologia sistemática e do culto centrado em Cristo, e não culto a homens e estátuas. Tá? Então esta é a reforma protestante. Só que a Igreja Católica não iria ficar em silêncio. A Igreja Católica, ela então entra num período de contra-reforma, com ações, medidas que papas e alto clero criou para tentar minimizar os efeitos da reforma protestante. E essa contra-reforma, ela é muito ali, tem o início dela, né, no Concílio de Trento, que foi um concílio que durou de 1545 a 1563. Nesse concílio foram criadas todas as medidas que a Igreja Católica adotaria para minimizar os efeitos, né, os grandes danos que a reforma protestante havia causado na Igreja Católica. Um desses atos que a Igreja Católica realizou, que foi determinado no Concílio de Trento, foi o acréscimo de 7 livros não inspirados por Deus, livros apócrifos às Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia, como ela tem 66 livros, e a Bíblia que os católicos usam tem 70
livros, 7 livros a mais, que são realmente do tempo ali dos livros bíblicos, mas não são livros considerados inspirados por Deus e sendo a palavra de Deus. Além disso, a igreja teve reforma interna no clero e a reafirmação de doutrinas católicas. E também teve o surgimento dos jesuítas, ordem de Inácio de Loyola. Ou seja, o que eram jesuítas? Missionários católicos que decidiram ir pelo mundo inteiro pregar a mensagem da Igreja Católica, né? Levantar a imagem da Igreja Católica, já que muitos missionários protestantes estavam também se espalhando pelo mundo, anunciando a reforma protestante, né? As Escrituras Sagradas como ela é. Após esse período, ali do ano de 1500 a 1700, e que nós vemos é uma expansão muito grande do protestantismo. Se você pegar os dados da igreja protestante com início ali em 1500 até hoje, a igreja que mais cresce é a protestante, mais do que a igreja católica, que tem perdido cada vez mais membros, e a igreja protestante tem ganhado cada vez mais membros para o seu corpo, né? Então a reforma se espalha pela Europa e pelo mundo, e ela tem uma influência direta na ética do trabalho, educação, democracia e liberdade religiosa, tá? Então este foi, né, o contexto pré-reforma, esta foi a reforma protestante e o que aconteceu pós-reforma. E aí você me pergunta, para nós encerrarmos essa aula, Renan, a reforma protestante, ela foi só um momento histórico? Foi só um momento que aconteceu? Não. Ela primeiro é um marco na história da Igreja de Cristo, de que somente as Escrituras Sagradas, somente a fé, somente a graça, somente Deus merece glória, né? De que nenhuma doutrina humana que não está nas Escrituras Sagradas deve receber respaldo e deve ser ensinada no meio do corpo de Cristo. Mas ela também é um alerta para nós, que muitas vezes ouvimos mensagens, até mesmo no nosso contexto protestante, até mesmo no nosso contexto de igreja local, que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Não estou pedindo para que você seja um Lutero e pregue 95 teses na porta da sua igreja, mas eu estou pedindo para que você seja um apaixonado por Cristo e pela sua palavra. E todas as vezes que você vê alguma coisa indo na contramão daquilo que a palavra de Deus diz, se posicione, seja usado por Deus para se posicionar e defender a autoridade das Escrituras Sagradas. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Quero dizer que você, que ficou aqui até o final, você tem acesso agora a um curso chamado A História da Igreja, que é totalmente gratuito. É só você apontar o QR Code, o celular para o QR Code que está aparecendo na tela aqui em algum lugar, que nós decidimos gravar um curso gratuito com mais de 10 aulas para você sobre a história da igreja. Porque aqui foram 40 minutos, apenas uma pincelada sobre algo muito importante. Mas esse curso você vai mergulhar numa igreja que começa ali em Atos 2 até os dias atuais, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha aprendido muito, crescido na graça e no conhecimento de Deus. Não deixe de seguir o nosso Instagram, entrar na comunidade Graco. A comunidade Graco é uma comunidade no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, onde a gente envia estudos teológicos, devocionais diários, e-books, tem aulas ao vivo. Vai estar na descrição aqui do vídeo o link para a comunidade e nos acompanhar também nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve porque vai nos ajudar demais. Deus abençoe sua vida.